Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de junho de 2021. Vaticano esclarece que homossexualidade é pecado e não pode abençoar essas uniões. O Vaticano esclareceu que para a doutrina da Igreja Católica a homossexualidade é um pecado e que os padres não podem abençoar essas uniões, em texto divulgado nesta segunda-feira 15/03 pela Congregação para a Doutrina da Fé. A instituição encarregada de preservar o dogma católico abordou a questão por meio de uma pergunta que muitos católicos fazem: a Igreja tem o poder de conceder a bênção às uniões de pessoas do mesmo sexo? A resposta da instituição foi direta e clara: negativo. Num documento assinado pelo cardeal Luiz Ladaria, prefeito da congregação, conhecida no passado como Santo Ofício da Inquisição, constata-se que em alguns ambientes eclesiais, projetos e propostas de bênçãos para uniões de pessoas do mesmo sexo estão sendo difundidos. Não é lícito conceder uma bênção a relacionamentos, ou mesmo a casais estáveis, que impliquem uma prática sexual fora do casamento, ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher aberta, por si só, à transmissão da vida, como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo, especifica o texto. O documento lembra que, para a Igreja, Deus nunca cessa de abençoar seus filhos, mas não abençoa e não pode abençoar o pecado, insiste a entidade. O texto foi aprovado pelo Papa Francisco, cuja posição sobre a homossexualidade é menos contundente. Há 5 meses, Francisco disse em uma entrevista que as pessoas homossexuais têm o direito de estar dentro de uma família e que devem ter o direito de serem cobertas legalmente, o que gerou polêmica. A frase provocou a ira dos setores mais conservadores, entre eles vários bispos e cardeais, e elogios das associações de defesa dos homossexuais, que consideraram sua abertura histórica. O Vaticano mais tarde especificou que Francisco não questionou o dogma do casamento entre um homem e uma mulher e que ele estava se referindo às leis adotadas pelos estados. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o sexo nos Espíritos 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência, e vice-versa. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Allan Kardec: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Embora nos dias de hoje pareça inconcebível acreditar, até 1973 a homossexualidade foi considerada doença pela Associação Americana de Psiquiatria, e no Brasil somente em 1985 deixou de ser conceituada como um desvio sexual pelo Conselho Federal de Psicologia. Pode-se dizer que nesse sentido ocorreu uma evolução, pois desde então passou a não ser mais vista pela ciência como doença que necessitava de cura, mas uma orientação sexual diante de uma diversidade de gêneros. Outro ponto importante foi o reconhecimento pelo Estado das uniões homoafetivas, o que não ocorria antes.
O termo homoafetivo foi criado para diminuir a conotação pejorativa que se dava aos relacionamentos entre casais do mesmo sexo. Embora avanços tenham sido conquistados, em especial com as novas gerações e a constituição de novos modelos familiares, a questão da homossexualidade tem sido acompanhada ao longo do tempo por muitas dificuldades, medos e incompreensão. No livro Vida e Sexo, o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece que a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas. Mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. Em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito, da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual.
E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Balneário Gaivota, 30 de junho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.